Boa tarde, turma! Tudo bem? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre imperialismo. Nós vamos entender qual foi o sistema econômico que regeu o imperialismo europeu, tá certo? E, primeiramente, quero convidar cada um de vocês a se colocarem num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante, turma. Também é importante que você possa estar colocando a data aí, tá certo? E convido mais uma vez a você ter o máximo de atenção durante a leitura e a explicação. Por quê? Porque a dinâmica da sala de aula não é a mesma dinâmica que acontece na aula remota. Então você não pode ficar com dúvida, você precisa estar com o teu material à mão para estar sublinhando, circulando, escrevendo. Aquilo que você tiver dúvida, já vai colocando no grupo ou até mesmo no privado, tá certo? Então, nós vamos começar a nossa leitura, tá certo? A exposição do nosso conteúdo para entendermos como e qual foi o sistema socioeconômico que regeu o imperialismo europeu. Primeiramente, nós já vamos saber qual foi esse sistema, capitalismo. Mas o que é capitalismo? Capitalismo é um sistema que tem como pressuposto a propriedade privada e o acúmulo de capital. Só lembrando, para que se efetive como a propriedade privada, é preciso que quem está dizendo que aquilo é dele, ele possa provar que aquilo realmente é dele, tá certo? Então vamos lá. Literalmente, nós vamos ler o conceito. Sistema capitalista tem como pressuposto básico, como já havia dito, direito à propriedade privada e ao acúmulo de capital. Acúmulo de capital é acúmulo de dinheiro. O direito à propriedade privada, olha só o que eu já tinha falado também, se refere a qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas, ou seja, tenha documento do que o objeto realmente lhe pertence, tá certo? Então você só tem a propriedade privada quando você prova que aquilo ali é seu. E prova como? Com documentação, tá certo? Então vamos lá para o histórico da implantação desse sistema socioeconômico. Ao longo da história, as civilizações humanas desenvolveram diversos sistemas econômicos para organizar suas sociedades. O capitalismo, ele é um sistema econômico hoje mais adotado em muitos países, tá certo? Quando se consolidou em meados do século XIX, sobre influências dos princípios liberalistas, ou seja, do liberalismo, tá certo? Capitalismo industrial, tá certo? Capitalismo industrial, por quê, professora? Porque o capitalismo ele teve fases, tá certo? Primeiramente, ele teve a fase comercial, posteriormente ele teve outra fase e assim ele já passou por 4 fases. E o capitalismo industrial é uma das fases desse sistema, tudo bem? Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de novas tecnologias provocou grandes transformações na indústria da Inglaterra e de outros países europeus, além dos Estados Unidos e do Japão. Ou seja, na metade do século XIX surge aí as transformações que ocorreram na indústria. Ou seja, a primeira revolução industrial acontece na Inglaterra. E aí ela se expande para outros países europeus e também para os Estados Unidos e Japão. E o conjunto dessas inovações tecnológicas entre 1860 e 1920 é chamado de Segunda Revolução Industrial. As invenções como a do motor de combustão interna e a do gerador de corrente elétrica possibilitaram o desenvolvimento da produção em massa. Ou seja, essa já é a segunda revolução industrial. E aí houve uma produção em massa. E por que houve? Justamente por conta dessas inovações que ocorreu. O motor de combustão interna, o gerador de corrente elétrica possibilitou que houvesse uma produção em massa. Assim, enquanto a primeira revolução industrial se caracteriza pelo desenvolvimento de máquinas para serem utilizadas como ferramentas de trabalho, a segunda revolução industrial se distingue, ou seja, se difere, é diferente pela produção de máquinas por meio de outras máquinas. Para sustentar essa nova estrutura, os países europeus buscaram matérias-primas e mercados consumidores
por meio da exploração e da colonização do território na África, na Ásia e na Oceania, como vimos anteriormente. Ou seja, ocorreram-se duas revoluções industriais. A primeira foi a produção de máquinas que pudessem transformar, produzir mercadoria, produzir produtos. Já a segunda revolução foi o que difere, tem a característica de desenvolver máquinas para fazer máquinas. E esse desenvolvimento de máquinas possibilitou a produção em massa, certo? E todos esses eventos e transformações, eles potencializaram as empleitadas do imperialismo europeu. Ou seja, foi justamente por conta dessas empleitadas, vamos dizer assim, desse sistema, foi o que possibilitou, ou que fez o motivador dos países europeus irem buscarem mercados consumidores. Professor, buscar mercados consumidores, ir em busca de novos territórios, pois nesses territórios citados, África, Ásia e Oceania, haviam pessoas e, consequentemente, esses territórios também ofereceriam matéria-prima e mão de obra, tá certo? E aí, justamente, qual é o sistema econômico que legitima o imperialismo europeu? Capitalismo industrial, tá certo, turma? Então, vamos lá. A dominação da África. Como ocorreu a dominação da África? Em alguns territórios da África, houve acordos. Em outro, foi necessário a luta armada. E, consequentemente, por haver essa luta armada, quem sai vencedor? O europeu. Porque a população local, eles não tinham nem as armas que os europeus tinham, eles também não estavam esperando, não tinham uma estratégia militar de defesa. E isso fez com que os europeus vencessem aqueles povos, tá certo? Então vamos lá para a nossa leitura. O desenvolvimento industrial do século XIX fez diversos países da Europa se expandirem em busca de mercado consumidor por outras áreas do planeta, além de aumentar a quantidade e reduzir os custos de aquisição de matérias-primas, como minérios e produtos agrícolas. Assim, iniciaram uma acirrada disputa por território no continente africano. Inicialmente, como havia falado, os europeus estabeleceram áreas de influência por meio de alianças, acordos e tratados com alguns dos chefes africanos. Porém, quando seus interesses foram confrontados, eles se lançaram à investida militar, à luta armada, venceram a resistência da população local e adentraram o território. Após essas conquistas militares, os europeus fixaram na região, formando vários protetorados. Representantes de países da Europa realizaram então a Conferência de Berlim. Justamente na Conferência de Berlim, lá na Alemanha, foi estabelecido as áreas e demarcado os territórios que cada um dos países europeus iriam dominar e, consequentemente, explorar esses territórios, tá certo? E assim se deu o que a gente hoje chama de partilha da África, tá certo? A dominação da Ásia, como se deu? Foi diferente da dominação da África? Houve acordo, houve luta armada? É sobre isso que nós vamos estudar. Além da África, as potências imperialistas se apossaram de territórios na Ásia e na Oceania. Inclusive, os países europeus já possuíam territórios na Ásia desde o século XVI. Essas colônias, como as dos portugueses em Goa e em Macau e a dos holandeses na Indonésia, eram entrepostos responsáveis pelos comércios de produtos orientais. Então, vamos entender o que é entreposto. Eles tinham, nesses territórios, grandes armazéns que geralmente ficavam no litoral para facilitar o transporte dos mesmos, mas eles exploravam essas regiões, levavam as matérias-primas para aqueles entrepostos e a partir dali haveria a comercialização daqueles produtos, tá certo? No século XIX, as potências europeias começaram a invadir a Ásia de maneira efetiva, submetendo até o milenário Império Chinês e dividindo em zonas de influência. A Inglaterra ocupou também a Índia e a Austrália, Oceania, e vastas regiões foram dominadas pela França e pela Holanda.
De modo geral, as potências imperialistas se interessavam em vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar a preço baixo a matéria-prima utilizada em suas indústrias. A disputa entre as potências imperialistas ocorreu com grande violência, causando a morte de milhares de pessoas nos países dominados. Além disso, o imperialismo destruturou a sociedade e a cultura dos povos nativos, que sofrem as consequências dessa dominação até os dias de hoje. E aqui nós temos um texto e eu quero convidar cada um de vocês a ler esse texto e a comentar esse texto lá no nosso grupo de WhatsApp. Ok, turma? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês possam retornar ao conteúdo, ler com muita atenção e com certeza realizar as atividades com alegria. Beijo, meus amores, e até a próxima!